A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. De tempos em tempos, principalmente em momentos de crise política, não é raro aparecerem discussões sobre a possibilidade de parlamentarismo no Brasil. Mas como será que funciona esse modelo? Qual é a diferença dele para o presidencialismo? O Brasil é uma república. Isso quer dizer que sempre haverá troca de poder entre nossos representantes e a escolha será feita pelo povo. Em geral, as repúblicas podem ser divididas em duas formas distintas de se governar: o presidencialismo, como no caso do Brasil, ou o parlamentarismo, como na Itália, por exemplo. Alguns pontos diferenciam esses dois modelos, mas primeiro precisamos entender a diferença entre dois outros conceitos: o de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é o representante do país perante o mundo. É ele quem recebe outros chefes de Estado estrangeiros e mantém diálogos com líderes internacionais. Ele também comanda as forças armadas do país e participa de reuniões e tratados internacionais. Já o chefe de governo é algo mais direcionado para a política interna. É ele quem conversa com o poder legislativo e busca harmonia com outros partidos. O chefe de governo é quem define as políticas econômicas e sociais do país e busca sempre atender às demandas e desejos da população. Agora, você pode estar se perguntando que aqui no Brasil nós só temos o presidente da República e não duas figuras, uma para cada um desses conceitos. Pois é, essa é uma das características mais comuns do presidencialismo. Nesse modelo, o presidente concentra os dois poderes, o de chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, quando elegemos um presidente, ele tanto representa o nosso país externamente, como administra ele internamente, nomeando ministros de sua confiança para administrar os mais diversos assuntos. Apesar de haver algumas exceções, em geral, no parlamentarismo existe a separação entre chefe de Estado, que geralmente é um rei ou um presidente, e o chefe de governo, na figura de primeiro-ministro, chanceler, premier, dentre outros tantos nomes. Nesse caso, o chefe de Estado, mesmo podendo ter o nome de presidente, apenas tem partes das funções que conhecemos. Isso porque é o chefe de governo que primordialmente administra o país e toma as decisões políticas. A Alemanha, por exemplo, que é parlamentarista, tem um presidente escolhido a cada 5 anos, tendo sido escolhido em 2017 um homem para este cargo. Já Angela Merkel, que é a representante que mais conhecemos do Estado alemão, ela é a chanceler do país, e por isso é ela que toma as principais decisões políticas. Como então é escolhido o chefe de governo nesse sistema? Diferentemente do presidencialismo, em que todos votamos para escolher o nosso representante, no parlamentarismo é o parlamento que determina ou participa ativamente da escolha de chefe de governo. Isso quer dizer que o poder executivo é dependente do legislativo, uma vez que o parlamento coloca o chefe de governo e pode retirá-lo a qualquer momento caso perca a confiança nessa pessoa. No presidencialismo, a retirada do chefe de governo presume um longo processo de impeachment, no qual, apesar de haver a presença do legislativo, eles não podem destituir um presidente tão facilmente como no parlamentarismo. E qual dos dois sistemas é melhor? Isso depende. Os Estados Unidos são um país presidencialista, enquanto a Alemanha é parlamentarista, e ambos são considerados democracias sólidas. Mas vamos ver os pontos positivos e negativos de cada um dos modelos. No parlamentarismo, existe uma relação muito mais amigável entre executivo e legislativo. Isso porque o primeiro-ministro é escolhido pelos próprios parlamentares. Isso faz com que seus projetos sejam aprovados com mais facilidade e as negociações e barganhas entre partidos sejam diminuídas. Segundo especialistas, no parlamentarismo também é muito mais fácil a condução de crises. Isso porque é plenamente possível que o chefe de governo seja destituído simplesmente por não atender aos anseios do país.
O processo de retirada do primeiro-ministro e reposição por outro é feito dentro do próprio parlamento, de forma mais rápida e atenta aos desejos dos cidadãos. Nesse modelo, é possível, inclusive, que o chefe de governo não tenha mandato determinado, ou que possa se reeleger indefinidamente, ficando no poder pelo tempo que a sociedade ou o parlamento acharem conveniente. A própria Angela Merkel está em seu 4º mandato na República Alemã. Por outro lado, no parlamentarismo, não há de forma incontestável uma separação de poderes. Executivo e legislativo andam juntos e se misturam. Aqui no Brasil, por exemplo, o parlamentarismo seria de difícil implementação, uma vez que a escolha do chefe de governo dependeria da concordância da maioria dos partidos. Como temos um elevado número de partidos, isso ficaria muito difícil. Um exemplo desse possível problema aconteceu justamente na Espanha nos últimos anos, quando o parlamento foi incapaz de chegar a um acordo sobre quem seria seu primeiro-ministro. Além disso, ao contrário do presidencialismo, o condutor da nação no parlamentarismo seria uma pessoa não eleita diretamente pelo povo, o que poderia não ser bem visto por parte da população. Já o presidencialismo tem como vantagem a tomada rápida de decisões. Afinal, o presidente concentra mais poder e tem a possibilidade de editar medidas provisórias. Por outro lado, para que o governo continue funcionando, o presidente precisa que deputados e senadores estejam ao seu lado e aprovem seus projetos de lei, o que pode não acontecer se os partidos não estiverem alinhados. Esse modelo tende a gerar, portanto, negociações entre partidos e barganhas de cargos e verbas entre poder executivo e legislativo. Além disso, como já mencionamos, sendo um modelo rígido de mandato presidencial, a retirada de um presidente tende a ser muito traumática para o país. Feito esse paralelo entre parlamentarismo e presidencialismo, podemos ver que existem vantagens e desvantagens em cada modelo, mas que em ambos o poder legislativo tem um papel de grande relevância, seja na figura de parlamento, seja na figura de Congresso. Sem uma boa relação com os parlamentares, a famosa governabilidade, ou seja, a capacidade de um presidente colocar em prática suas ideias, fica muito comprometida. Agora que sabemos como funcionam os sistemas de governo, fica mais fácil entender aquele monte de nome que falam nos jornais quando se trata de política internacional. E o mais importante, estarmos a par das propostas de alteração da nossa política. Esteja com a gente nos próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!